Esse aqui é o Paulo, ele é neto de dinamarquês e hoje segue a cultura, né, que surgiu há muito tempo lá atrás, nessa cultura dos queijos especiais, né? Pode-se dizer especiais? Pode chamar de especiais. Meu avô veio para cá com um grupo de dinamarqueses, não ao mesmo tempo certinho, veio um por um, Sei. alguns poucos. Qual que era o nome do seu avô? Meu avô era Paulo Bartoldi. Bartoldi? Isso. Sei. Quando alguns dinamarqueses chegaram nessa região, eles viram uma região muito propícia para a produção de leite e de queijo. Será que era semelhante ao clima que eles tinham, que eles encontravam na Dinamarca? Não é semelhante ao que é na Dinamarca. Sei. Mas aqui eles sabiam que é uma região montanhosa, mas sem serra. Sei. É uma região que altitude boa. Aqui tem mais de 1000 metros de altitude. Isso significa que toda noite tem menos de 20 graus centígrados. E isso favorece a produção de leite. E pressupõe também que o capim aqui deva ser adequado. A gente está vendo que tem muito pasto, né? Nós temos um teor de gordura muito interessante. Aqui tem muito gado ainda tratado a pasto. Isso diferencia a qualidade do leite. Um gado só de confinamento, um gado de pasto, tem diferença no leite. Então, não é uma coisa específica, é só isso. É um conjunto de coisas que faz da região uma região diferenciada para a produção de queijos. Eu vou dizer para você que o primeiro camembert do hemisfério sul foi produzido a 17 quilômetros daqui. Olha que legal, hein? Entendeu? Você está falando do camembert do Brie. Vamos fazer o seguinte, então, vamos entrar na fábrica para a gente conhecer? Vamos, com certeza. Vamos lá? Então aqui que começa tudo. Aqui começa tudo. O leite vem lá de fora, pasteurizado, lá de fora. E esses são os tanques de fabricação, que são tanques especiais para a fabricação de camembert e brie. Dá pra gente ver lá em cima? Com certeza, vamos lá ver. Ronaldo. Bom dia, bom dia. Esse é o Ronaldo, nosso mestre queijeiro. Tudo bem? Agora então é coalhar? Já está coalhado. Como é que você sente o queijo aí? Não, você entra a mão aqui e corta. Já tem em cima coalhado? Sei. Corta. Chama lira esse instrumento, né? Chama lira. Esse instrumento aqui, você quebra os queijos para deixar ele mais aerado? Você cria os grãos, você corta a massa para gerar os grãos. Sei. E aí depois isso facilita a dessoragem e a enformagem. Então, é um processo. Exatamente para facilitar a dessoragem. É o processo normal, você tem que cortar a massa para poder enformar. Aqui já está o fermento, o fermento então já está aqui, né? Aqui já está o queijo pronto, assim, em termos de... Esse lugar. Os ingredientes estão todos aqui. Já desce lá de cima e já cai direto na forma? Sai do tanque direto para as formas. Esse queijo ele passa por antes de ir para a próxima etapa, ele passa por uma prensa? Não, esses queijos, a característica dele é ele não prensa. Justamente para facilitar o ele tem uma abertura de massa específica que não tem prensa, entendeu? Então, ele descansa um pouquinho, vai dessorando e a massa vai compactando. Paulo, essa é a segunda etapa, então? Essa aqui é a segunda etapa. Aqui é a fermentação. É onde o queijo, depois de fabricado, ele descansa, ele dessora e o fermento começa a atuar. Então, aqui que ele começa a ganhar sabor. Nessa parte aqui. Ele ainda está... Aqui deve ter queijo jovem, né? Esse queijo foi feito ontem. Sei. Tá? Então ainda não deve estar, não vai ter aquele sabor ainda não. Não, tem nada de sabor de um queijo de mofo branco ainda. Ele está começando a maturar. Aqui ele dessorou, aqui nesse momento ele passa praticamente uma noite aqui. Aí
Esse queijo ele é virado. A salga algumas é vezes. feita aqui? Não, a salga é feito o próximo passo do processo. É salga seca ou salmoura? É salmoura. 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 Tá? Vamos ver o próximo etapa. Eu estou vendo que você tem o maior, pressuponho eu, não seja, seria o brie? Esse aqui é um queijo brie. Tá? E esse o camembert? E esse é um camembert. O menorzinho são os camembert. O menor é o camembert. Essa é a salmoura. Aqui, Essa é a salmoura. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Então, aqui que é feita a salmoura. Todos os queijos são colocados em tanques como esse. Sei. Imagina, Paulo, que se for, por exemplo, para você, se fosse feita a seca, acabaria secando o queijo, perderia aquela cremosidade característica. O que conta muito é a área externa de contato. Sei. Então, se você pega um queijo pequeno e faz salga seca, Sei. o sal penetra, a área dele é muito pequena. Uhum. Aí ele a fica parte no seco. interna dele, né, que é baixa. Um queijo grande, É. ele permite salga. Por exemplo, um parmesão que é grande, aí... Pode ser seca tranquilo. Por exemplo. Então, aqui eles já passaram pela salga. Aqui eles já estão saindo da salga. Tá. Entendeu? Aqui, Esse é o grandão. duplo creme. Esse é duplo creme? O que é esse queijo duplo creme? O duplo creme é um queijo que ele é um brie com um teor de gordura aumentado. Deve ser mais saboroso, então. Ele tem muito mais sabor, ele é muito mais cremoso do que um brie normal. Esse aqui já está pronto para ir para a sala de maturação? Esse está pronto, já está na posição certa para ir para maturação. Nessas telas, eles vão para maturação, matura o tempo todo e essa tela acompanha o queijo até a embalagem agora. Eu imagino, né, Paulo, que por ter essa tela, né, não ser aquelas prateleiras de madeira que a gente vê, isso acaba fazendo com que ele mature mais por igual, né? Porque tem esses respiros, né? Na realidade, lá na câmara de maturação, nós vamos ver, tem todo um microclima. Uhum. Então, a troca com o meio ambiente é que ajuda a desenvolver o mofo. Aqui é a sala de maturação. Aqui são as câmaras de maturação. Aqui que ele ganha sabor, Aqui, personalidade, né? exatamente. Aqui ele Olha desenvolve. que maravilha, hein? Bonito, né? Que beleza, hein? Isso aqui é um queijo que chegou. É quase um veludo esses aqui, né? Ele chega no final, ele chega um veludo, exatamente. Esse aqui é um novinho. Esse é um novinho, tá? Ele Deve ter chegado. esse queijo entrou aqui hoje. ontem nessa câmara, certamente. Ele começa a ganhar mofo com quantos dias? Com 3 para 4 dias, ele começa a ganhar mofo. Aquele ali está com mais ou menos quantos dias? Aqui ele deve ter 5 dias, 6 dias. Esses aqui eu já imagino, já estou vendo que já está com. Ele já está com 9 a 10 dias, já estão queijos prontos para embalagem. Me explica o seguinte, como é que é a questão do tempo de maturação? Você sabe que o queijo está no ponto para sair, para ser embalado. Na realidade, a gente já tem essa experiência em função de umidade de câmara, de temperatura de câmara. A gente sabe que, no nosso caso aqui, com 10 dias a gente embala o queijo. Eu provei uma vez o queijo seus, camembert. Uhum. É similar ao Blé de Bresse? Ele é o Blé de Bresse. É o Blé de Bresse. Ele é o Blé de Bresse. O camembert é uma marca que nós usamos. Sei. Né? Ele é o Blé de Bresse. Tá. Ele é um queijo que ele tem a parte interna igual a do gorgonzola e a parte externa igual a do brie ou do camembert. Então é um queijo que tem tanto mofo azul como mofo branco. Isso. Ele é fabricado como um gorgonzola e maturado como um camembert. Aqui dá pra gente perceber também que tem todo um ambiente aqui. Tem um né? ambiente, até o E cheirinho. tem um cheiro característico. Porque aqui existe um microclima criado. Tem uma umidade específica, tem uma temperatura específica. A gente aplica um pouco desse mofo, do penicílio, no ambiente. Chegou a melhor hora, né? Agora é a hora boa. Como é que é, Paulo? Você prova todo dia? Faz um controle de qualidade aí? Eu como muito queijo, Sei. mas a gente tem na empresa um processo de degustação definido, tem uma equipe que degusta. Tem. Tô vendo que tem quatro tipos. Nós temos um camembert, um brie, um brie de duplo creme e o Blé de Bresse, o camembert. Existe uma diferença? A gente está vendo aqui, por exemplo, o camembert redondo, menorzinho, o brie
em triângulo, né? Estou vendo que vocês vendem maior também, né? Em forma grande, isso. Existe uma diferença entre o camembert e o brie? Esses assim que são tamanhos semelhantes? A principal diferença é que os nomes dos queijos que a gente usa, eles vêm da França. Na França usa-se muito o nome das regiões. Sei. Então, o camembert e o brie são basicamente os mesmos queijos, ingredientes. Tem processo de maturação um pouco diferente e a origem regional diferente na França. Mas tem aquele negócio, por exemplo, se o queijo for maior, ele tem uma cremosidade maior? Com certeza. Tem, né? A gente brinca muito, é como se você faz uma feijoada numa panela grande, numa panela pequena, o gosto é totalmente diferente. Pois é, né? Outra coisa, né, Paulo, que pouca gente sabe, né? O queijo é bom você deixar ele ganhar um pouco de temperatura ambiente, né? Com certeza. Se você for consumir o queijo, você tira ele da geladeira ali, sei lá, 3, 4 horas antes, né? Você tem que tirar. Ele fica bem mais saboroso. Pelo menos 1 hora antes, 1h30. Sei. O bom é 2, 3 horas. Tá certo. Menos que isso, não. Posso fazer as honras? Opa! Tem muita gente que tira essa casca, né? Não precisa, né? Não precisa, não pode. Não É deve. mais do que, Nossa, do que não precisa. Não pode. Entendeu? O sabor tá nela, né? Todo aquele... O sabor está na ação que vai da parte de fora para dentro. Você provavelmente vai se identificar mais com o sabor do brie do que do camembert. Sem dúvida. Esse aqui tá mais forte. Ele tem a maturação mais rápida, o brie, dessa forma. Esse é o de duplo creme. Esse é o duplo creme. Mas se você ver aqui, ele mesmo, o queijo mais novo, ele já é muito mais... Nossa, que delícia, hein? Ele é bem diferente. É bem diferente. Né? A gente sente realmente que... O creme Nossa, saiu. muito bom. Engraçado que a gente vê também a cor dele é diferente. É. Parece que ele está um pouco mais maduro, né? E esse... Esse finalmente é o camembert. Camembert. Ele também é um queijo mais cremoso. Sei. Vamos provar para você ver. É engraçado, né? Porque a gente... É aquilo que você estava falando, né? Um não chega a roubar. Parece que eles harmonizam, né? Um pouquinho. Se você for buscar o gorgonzola, você vai sentir. Se for buscar o mofo branco, você vai sentir também, né? Essa é a ideia. E uma coisa muito interessante é você comer o mesmo queijo ao longo de vários dias. Ah, pois é, né? Você sente evolução. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 12. Paulo, queria te agradecer. Obrigado por ter mostrado. Prazerão. Espero que as próximas gerações continuem aí fazendo essa Com certeza maravilha, continuarão. Né? Obrigado. Então, esse aí foi o final, a segunda parte do vídeo, né? É bem legal que ali ele fala ali tanto do camembert como do brie, né? E a especialidade dele é esse que é a mistura dos dois que ele inventou. Então, ali a gente consegue ver todo o processo, né? De uma forma simples, da produção de queijos, tá? Então, é bem interessante, quis passar esse vídeo aí para vocês verem um pouquinho, né? É uma aula prática expositiva, mas é uma aula prática, se a gente for pensar. Tá? Porque a gente vê ali todo o processo de produção desse queijo, tá? Através do vídeo. E aí, né, pra gente continuar aí com a disciplina,
a gente vai falar dos outros derivados do leite, né? Então, ontem a gente falou bastante sobre os leites fermentados, sobre iogurte, sobre os queijos, e agora a gente vai falar, né, de outros produtos aí que vai dar água na boca aí, e vai gerar uma certa fominha para vocês, tá? Então, o primeiro, né, é o soro do leite, tá? Então, o soro do leite, ele é um subproduto obtido através do processo de fabricação do queijo. Então, depois que faz esse processo de coagulação, o leite, o queijo, né, fica com a parte grossa e aí dessora, né, que é esse líquido meio amarelo esverdeado, tá? E aí tem um aspecto turvo e um sabor bastante fresco, tá? E aí a gente pode encontrar 2 tipos de sabor. Pode ser ou doce ou ácido, vai sempre depender da matéria-prima que a gente está utilizando e do queijo que foi produzido, tá? E aí, o soro do leite, gente, hoje em dia, ele tem uma vasta aplicação na indústria de alimentos. E aí, mas é ruim, é isso, é aquilo. Não, ele é muito bom, porque além dele ser um produto, né, bom, que a gente não vai jogar na natureza, então a gente está pensando no meio ambiente, ele tem uma característica que ele é riquíssimo, por exemplo, em proteína, tá? É através do soro do leite líquido que a gente produz o whey protein, por exemplo, tá? Então, além dessa produção, a gente pode incluir na produção de bebidas lácteas, em sorvetes, em bolos, em biscoitos, tudo que for leite, a gente pode substituir uma parte do leite, né, se a legislação assim me permitir, pelo soro do leite, tá? E aí isso torna o produto mais rico ainda do que aqueles que se a gente fizesse ele de uma outra forma, tá? E aí, né, essas pessoas que utilizam ele como um produto rico em proteína do soro, normalmente são atletas, né, tanto podem ser amadores como profissionais, tá? E aí o soro do leite, né, eles são utilizados em 3 frentes específicas. Então, pode ser, no primeiro, no processamento de produtos diversos, tá, como soro em pó, bebida láctea, ricota, concentrado proteico, entre outros. Pode ser utilizado sobrou esse líquido, a gente manda para os animais consumirem, tá? Para alimentação humana, não, animal, às vezes até para produção de ração, tá? E também tem um terceiro processo, que é o tratamento biológico, então ele vai ser enviado aí para lagoas e reatores, tá? E vai ser tratado e depois vai ser eliminado no esgoto. Tá? Além disso, o soro de leite também pode ser utilizado como biofertilizante, então utilizado nas plantações também, tá? Pois contém aí um valor bastante específico de sódio, potássio, cálcio, magnésio, tá? Então ele é bastante rico e isso vai trazer benefícios para o organismo, né? Ali para aquela terra vai produzir vegetais de qualidade, ricos, né? Então, isso também é bastante importante, aquela terra ali vai ser beneficiada, tá? Além do soro do leite, a gente tem a ricota, tá? Então, eu coloquei a ricota um pouquinho longe dos queijos. Por quê? Porque muita gente acha que ricota é um queijo, tá? Mas ele não é propriamente um queijo, mas um produto lácteo obtido do aquecimento do soro, tá? Que é o resíduo da elaboração de outros queijos. Então, a ricota, ela é obtida através do processo de aquecimento do soro, tá? Não é do leite. O queijo, ele precisa ser produzido a partir do leite, tá? E aí, né, ele acaba sendo conhecido como um queijo ou um queijo de albumina, tá? É um queijo de origem mediterrânea, tá? Que na época era consumido por pastores ali da região de ovelhas, tá? E é um produto bastante comum e fabricado na Itália, tá? Mas também tem outros países aí que o produz, e aí vai ter outras denominações, tá? Então, às vezes faz ricota temperada, entre outros produtos, tá? É uma forma que a gente tem de aproveitar o soro do leite. Gente, o soro do leite, ele é um produto bastante rico, ele é muito rico, só que ele era jogado fora. E aí, né, as empresas viram isso e começaram a reutilizar ele para a produção de outros produtos, tá?
Ele vai ser constituído basicamente da lactoalbumina e da lactoglobulina, que são proteínas, tá? Os principais componentes proteicos presentes no soro de leite, e não coagulam quando a gente coloca o coalho, tá? E aí ele permanece ali naquele soro, junto com o soro, tá? E aí, por isso que ele se torna muito rico em proteína, tá? Eu já trabalhei numa indústria de soro de leite, gente. É assim, hoje em dia se ganha muito dinheiro, né? Lá naquela época também ganhava, porque se comprava ali um valor bem baixo, e vendia-se num valor muito alto. Porque o que eles fazem, basicamente, quando chega esse soro do queijo? Eles fazem as análises para ver se está dentro dos padrões, e a partir daí, eles fazem o quê? Ou eles concentram esse soro, tá? Ou eles secavam esse soro e aí eles vendiam para outras indústrias. Então, era uma indústria intermediária, tá? Aí, essas proteínas que estão presentes no soro, a lactoalbumina e a lactoglobulina, elas são facilmente desnaturadas, então a gente consegue desnaturar ela pela ação do calor. O que é desnaturar? É transformar, mudar a sua forma natural, tá? E isso pode acontecer através da adição do calor em meio ácido, tá? Que é o que a gente produz aí a ricota, tá? Então, a gente acaba mudando a conformação dessas proteínas, tá? Elas deixam de ser especificamente essa proteína, mas a gente tem ali as presenças desses aminoácidos que vão formar essas proteínas, tá? Então, né, em outras palavras, a gente pode falar que a ricota é um queijo precipitado de proteínas, tá? Além disso, ele vai ter a presença, né, na sua estrutura de lactose e também da matéria gorda, né, dos lipídios que são presentes no queijo, tá? A gente pode adicionar até 20% de leite, tanto integral como desnatado, para aumentar o rendimento e melhorar a textura dessas ricotas, tá? De acordo com a legislação, a gente ainda pode adicionar, em vez da gente adicionar mais soro, a gente adiciona o leite para dar uma característica melhor para o produto. Além disso, a gente tem os queijos fundidos, tá? Os queijos fundidos são aqueles obtidos por fusão mediante a ação do calor, tá? De um ou mais queijos, com o auxílio de sais de fusão, e ainda a gente pode adicionar outros lácteos, como creme, nata, leite em pó, caseína, e a gente também pode utilizar aditivos, tá? Como conservantes, estabilizantes, condimentos, entre outros, porque muitas vezes esses queijos fundidos são específicos para alguma coisa, tá? Eles acabam usando ou o cheddar ou o steppe como base, tá? E aí, a partir daí, ele vai propiciar uma diversa gama de produtos que não precisam de refrigeração para o seu armazenamento, tá? Então, por isso que às vezes a gente vê alguns queijos que não estão em refrigeração, tá? Além disso, existem dois tipos de queijos fundidos, que são os queijos em blocos, como, por exemplo, esse que a gente tem um exemplo aqui, o polenguinho, tá? E os queijos fundidos cremosos, tá? Também é uma opção. Eles são comercializados em fatias, porções, em copos, aqueles que são espalháveis, como, por exemplo, parecidos com requeijão, tá? Também podem ser feitos em versões preparadas, como, por exemplo, para o fundi, tá? Então, esses queijos que a gente compra pronto para fazer fundir, que tá lá, queijo para fundir, eles são queijos fundidos, tá? E eles já são destinados a consumo puro, tá? Em porções, para utilização em produção de sanduíches quentes ou até mesmo em preparações culinárias, tá? Então, a gente também tem aí os queijos fundidos, tá? Além disso, né, que vai ser bastante parecido com os queijos fundidos, a gente tem o requeijão, tá? O requeijão, ele é um produto lácteo tipicamente brasileiro, então foi o brasileiro que inventou esse produto, tá? Que vai apresentar uma certa similaridade com os queijos processados. Então, apesar dele ser feito de massa fresca, tá? Ele é diferente dos processados, por quê? Porque ele é feito com essa massa fresca, e os processados são feitos a partir de queijos, tá? Então, requeijão é aquele, né? Então, aí a gente tem 3 tipos de requeijão. Então, eu tenho o requeijão, que é só requeijão, que é aquele obtido pela fusão de uma massa de coalhada, dessorada, tá? Então, eu dessoro, tiro todo o soro, lavo esse produto, tá?
por coagulação ácida, então eu fiz ali a coalhada, então, através da coagulação ácida ou enzimática, tá? Aí eu lavo ele, tá? E ele pode ter ou não adição de creme de leite, ter ou não adição de manteiga e até mesmo de gordura, tá? Aí eu tenho o requeijão cremoso. Ele também é obtido a partir da massa coalhada, dessorada e lavada, tá? Que vai adicionar também creme de leite ou manteiga, então ele já vai ter a adição, enquanto o requeijão ele pode ter ou não, o requeijão cremoso ele já tem essa adição do creme, para quê? Para ele ser cremoso, tá? Ou da manteiga, ou da gordura, ou da butter oil, tá? E aí eu também tenho requeijão de manteiga, tá? Que é aquele que eu obtive por fusão prolongada, então ele teve ali a fusão, a mistura de forma prolongada, misturando a manteiga com a massa de coalhada, tá? Sempre essa massa de coalhada daí vai ser de leite, né? Que pode ser tanto leite integral, semi-desnatado ou desnatado, tá? Então, esse daí seria o requeijão. Aí eu tenho a manteiga, então a manteiga, ela é reservada para o produto gorduroso obtido exclusivamente do leite ou nata, né, de vaca higienizado, então a vaca tem que ter sido higienizada, tem que ter todo o controle de qualidade, tá? A manteiga, ele vai ter que ter, no máximo, 80% de gordura, desculpa, no mínimo, 80% de gordura e 16% de água, tá? Então, é no mínimo isso, e aí os outros 4% pode ser carboidrato, proteína, enfim. E aí, ele é obtido pela aglomeração mecânica da matéria gordurosa do leite, tá? Muitas vezes ele é obtido, eu fui lá, fiz o produto, né, da manteiga, fiz ali o leite, né, fiz, como que eu vou dizer, fugiu o nome. Padronizei o leite e aí sobra muita gordura. Normalmente, quando eu padronizo, eu removo a gordura para o leite meu ter ali 3,5 de gordura. E aí, essa gordura que sobra é que eu vou fazer a manteiga, tá? Gente, e ó, eu vou falar, porque como eu trabalhei nessa indústria de soro, eles faziam manteiga lá também. Era muito bom comer a manteiga acabada de fazer, bem diferente dessas que a gente acaba consumindo no mercado, viu? Um sabor totalmente diferente, tá? Bem legal. Além disso, né, a gente tem o leite condensado. Todos nós achamos que o leite condensado é um produto desenvolvido pelo brasileiro, mas não é, tá? Mas o Brasil é o maior consumidor mundial de leite condensado, que vai dar aí na casa de 200 mil toneladas por ano, tá? Principalmente porque o brasileiro, ele incorpora muito leite condensado nas receitas da confeitaria ou da doceria, tá? Então, é muito interessante isso, a gente produz brigadeiro, pudim, enfim. O leite condensado, então, ele é uma base, né, de mistura semilíquida formada por leite e açúcar, tá? Então, é simplesmente leite e açúcar. E aí, depois disso, a gente faz um processo de evaporação, para quê? Para concentrar e resfria, tá? Para ele não mudar a sua cor, ele não ficar muito escuro, tá? Quando eu trabalhava nessa empresa, lá em 2007, a gente fazia a base do doce de leite para outra indústria que é muito conhecida também, tá? E, gente, ficava igualzinho leite condensado. Então, a gente colocava aqui. Então, a base do doce de leite, querendo ou não, é o leite condensado. Quem nunca fez um doce de leite cozido da latinha? Esse doce de leite cozido da latinha é muito interessante porque ele fica um doce de leite, ele tem a mesma característica, e ele é feito à base de leite condensado. E é assim que acaba acontecendo a produção ali do próprio doce de leite, tá? Que é o nosso próximo produto. Então, o doce de leite é o produto resultante do cozimento do leite e do açúcar. Então, enquanto o leite condensado, eu faço o processo de concentração através do processo de evaporação, e aí eu resfrio para ele não mudar cor, enfim, o doce de leite é basicamente a mesma quantidade de leite e açúcar, mas eu cozinho até ele obter essa cor amarronzada aí, tá? E aí eu posso adicionar aromatizantes,
né? E aí eu vou fazer essa concentração, essa cocção, até gerar ali a caramelização dos meus açúcares, tá? E no caso do doce de leite, a gente pode adicionar, por exemplo, o bicarbonato de sódio, tá? Para diminuir ou neutralizar a acidez desse processo. Então, a gente tem aí os doces de leite, que são esses doces de leite cremoso, a gente tem doce de leite de corte, a gente tem doce de leite em pedaço, a gente tem doces de leite com frutas, com cereais, né? A gente tem vários tipos de produto aí quando a gente fala do doce de leite, tá? E a gente tem aquele doce de leite que é feito com leite podre, vamos dizer assim, que ele fica também bem diferente, um sabor bem específico, e ele é bem mais ácido que se a gente comparar com esse que a gente compra no mercado. E aí, por fim, né, a gente tem o sorvete, que também é um derivado lácteo, óbvio, né? A gente pensar nos sorvetes que são feitos à base de leite, tá? Que pode ser feito tanto com o próprio leite como com a nata, tá? E aí, muitas vezes, a gente acaba adicionando fruta ou outros ingredientes e sabores. A gente, hoje em dia, tem até sorvete salgado, né? É óbvio, né? Quando eu falo de um sorvete, eu tô falando de um produto que, basicamente, ele é constituído de açúcar, tá? Mas alguns a gente consegue produzir aí com adoçantes. Só um pouquinho, gente. Além disso, muitos sorvetes, eles são adicionados de corantes, aromatizantes, tá? De forma complementar ou para substituir os ingredientes naturais. Então, eu tenho as duas possibilidades. E aí, sempre eu tenho que seguir, tá, gente, quando eu vou produzir esse tipo de produto para venda, a legislação, tá? Essa emulsão, então, para a produção do sorvete, ela é batida lentamente, tá? De forma que vai acontecer... Eu fiz lá a massa de sorvete, eu congelei, tá? Então, só para vocês entenderem o que acontece ali nesse quarto item. Eu congelo. Daí, nesse congelamento, forma-se os cristais de gelo por causa da presença de água. O que eu faço depois disso? Eu bato de novo esse sorvete, tá? E aí, coloco para congelar. E aí, normalmente, eu já tenho ali a diminuição desses cristais, tá? E aí, o produto final, então, é uma espuma, tá? Semi-sólida, suave e consistente, e que é facilmente maleável, tá? E que o ideal é que a gente consiga retirar com apenas uma colher ali da onde ele foi colocado. Uma coisa muito interessante, quando eu falo do sorvete também, gente, ele pode ser feito à base de água, hoje em dia ele é feito, antigamente não, era feito à base de leite, né? E a gente tem uma infinidade de sabores e de características de produtos à base de sorvete, né, ou feito com sorvete, a gente faz um petit gâteau e coloca uma bola de sorvete, e assim por diante, tá? Aí, né, para vocês conhecerem um pouquinho sobre a indústria de sorvete, tá? A gente vai visitar aí também uma fábrica de sorvetes, tá? Para dar um pouquinho aí de água na boca de vocês. Existe alguma coisa melhor que viajar? Claro que sim! Viajar com até 50% de desconto. Com a 123milhas.com, você já programa a sua viagem economizando. E ainda pode... Com esse calorão, a gente continua naquela linha de mostrar para vocês alimentos gelados. Ontem mostramos uma fábrica de polpa de açaí. E hoje é a vez do sorvete. A repórter Lu Moledas mostra pra gente. E o nosso tour começa assim. Roupa especial, touca, proteção nos pés, itens obrigatórios para garantir a qualidade da produção. E lá vamos nós. Vamos começar uma viagem para mostrar para você como é que é fabricado um picolé, um sorvete de massa. Nesse calor, Vitor, quem não quer, quem não gosta de um sorvete? Todo mundo, né? Não tem como. Calor desse só com sorvete para aguentar. Quais são os passos, o início dessa fabricação do picolé? Então, a começar aqui da parte da colocação dos palitos. Tem essa máquina que a gente faz a colocação dos palitos, que seriam para depois fazer o desenforme do produto. A máquina ao lado, que é a picoleteira, ela tem uma solução congelante que trabalha mais ou menos a menos 28 graus. Então o picolé, a calda é colocada dentro desse equipamento e ao longo do circuito dessa máquina ela vai sofrer o congelamento até poder fazer o desenforme dele, que ele já está pronto.
que é o que está acontecendo aqui ao lado. Agora, depois disso aí, ele fica aqui um tempinho para só depois ir para uma área de embalagem, que é outro setor. Ele, nesse momento, ele está nesse freezer para ele gelar e não ficar pingando. A partir desse momento, ele vai depois para a área de embalagem, que vai passar naquela bobina de picolé. Nós já estamos aqui na parte, né, dos sorvetes de massa. É tudo muito automatizado, né? Muito automatizado. Essa é uma linha que é bastante importante para a empresa. Ela está fazendo 2 anos que a gente lançou e foi muito bem aceito no mercado. É um produto, como vocês podem ver, que é muito bonito e ele é diferente. Ele já tem bastante cobertura. Acho que é o que o consumidor está procurando. Um produto mais rico, um produto que já vai com cobertura, já está pronto para o consumo. Um produto que está sendo muito bem aceito aqui na nossa empresa. Agora vamos para um outro setor da fábrica ainda mais congelante. Foi o momento de literalmente entrar numa fria. E para terminar o nosso tour, foi preciso um casaco que cabem 2 repórteres. Completamente paramentada, parecendo um esquimó. Agora eu vou mostrar para vocês com o Vitor a câmara fria. Acho que é o lugar que todo mundo nesse calor gostaria de morar, porque temperatura bem fresquinha, né? Aqui é bem gostoso, não dá muito para suar não, menos 24 graus. Cheio de sorvete. Uma delícia. Vamos lá. Então aqui é o término do processo. O produto vai chegar aí a menos 18, menos 20 graus, que está pronto para expedição. Agora, quem trabalha aqui, a gente está falando, estamos vivendo nessa onda de calor, menos 24 graus. Quem trabalha aqui consegue sentir calor aí? Então, do jeito que a gente está trabalhando aí nesse verão, há relatos que estão suando por aqui. Mas é um sonho, né? Nossa, é o que todo mundo quer, né? Com esse calor aí fora, nada melhor do que ficar nessa câmara. A gente termina o nosso tour aqui, né? Pela fábrica de sorvete. Espero que vocês tenham gostado, conhecido um pouco das curiosidades de como é a fabricação do sorvete. Quem não quer um sorvetinho nesse verão aí de quase 40 graus que a gente está passando? A gente fica por aqui. Tchau, tchau. Começou ali. Então, Tá sem som, professora. pronto, não sei o que está acontecendo. Então, esses foram os derivados, né? Se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, a gente vai encontrar vários outros derivados. Poderia falar do leite em pó, poderia falar, né? Mas, basicamente, o leite em pó, por exemplo, ele é o leite, né? Seco. Então, a gente tem aí vários outros produtos, mas como a gente conversou ontem, né? Como ontem, não tem como a gente estudar tudo tão a fundo, porque é uma disciplina bastante curta pela quantidade de material que a gente tem, tá bom?